Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, reina sobre a tua igreja, sobre a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 28, versículos 4 e 5. Hoje nós comemoramos o que mesmo? O dia da Bíblia, dia da Palavra de Deus. Eu quero meditar nesse livro, nesses versículos, dois versículos, 28, versículos 4 e 5. Diz assim: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Rogamos que o teu Espírito Santo, que em nós habita, nos ilumine nessa manhã. Ilumine o pregador, ó Deus, nesse momento da exposição da tua santa palavra, para que eu, ó Deus, como servo do Senhor, ó Deus, diminua e o Senhor cresça e a tua palavra seja de fato pregada com fidelidade. Rogamos em nome do Senhor. Abençoa-nos também para que, ao ouvirmos a tua santa palavra, Senhor, ela entre em nossos ouvidos e em nossas mentes e corações e produza o fruto, ó Deus, o fruto digno de arrependimento, fruto de vida, fruto de uma transformação pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, do começo ao fim das Escrituras, nos deparamos com uma humanidade dividida lá no início, lá no Éden, lá no capítulo 3, entre a semente da serpente e a semente da mulher, ou seja, duas linhagens distintas. Nós também vamos ver no decorrer das Escrituras a divisão da humanidade entre os que têm prazer na lei do Senhor e os que a rejeitam, entre os que são amigos de Deus ou amigos da palavra e os que são inimigos de Deus, inimigos da palavra. Aqui neste texto de Provérbios capítulo 28, nós temos uma referência à lei, e logicamente naquele período ainda de Salomão, a lei se referia ao antigo escrito, na realidade aos livros de Moisés, aos livros do Pentateuco, tá? Mas como nós estamos falando aqui na perspectiva do Novo Testamento e considerando que a revelação de Deus é progressiva, nos nossos dias nós já temos a palavra de Deus completa, finalizada de fato. Então toda a palavra de Deus, toda a Escritura é representada aqui pela lei. Nós não estamos apenas na lei de Moisés. Ela é boa, ela é importante, ela teve o seu princípio e continua tendo sua importância, mas hoje nós analisamos toda a palavra de Deus no seu contexto de Gênesis a Apocalipse. E ainda hoje, amados, a humanidade continua dividida, e cada vez mais dividida entre os que são amigos ou inimigos da palavra de Deus. A definição de qual lado nós estamos vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o mundo. Não tem como não nos posicionarmos, não nos colocarmos de um lado. Não existe neutralidade nessa questão de amigo de Deus, amigo da palavra e amigo ou inimigo da palavra. Não há meio termo, não há como ficar em cima do muro. E o nosso posicionamento vai afetar diretamente o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o mundo. Nesse tema de hoje, amigos ou inimigos da palavra de Deus, é uma questão reflexiva, porque perguntando assim, quase ninguém, pelo menos de forma consciente, e principalmente dos que têm um apreço por Deus, que creem em Deus, dificilmente irão dizer: eu sou inimigo da palavra.
Ou não, outros vão dizer: ó, eu sou amigo da palavra. Mas será que nesse dia da Bíblia, hoje, 13 de dezembro de 2020, será que nós temos de fato sido amigos da palavra de Deus? Então, baseados neste texto, vamos fazer uma reflexão sobre estes dois pontos, esses dois extremos, esses dois lados que existem no mundo. Primeiro, os inimigos da palavra. Vamos começar por eles. O que o texto aqui nos diz? O texto nos diz que os inimigos da palavra, eles abandonam a palavra do Senhor, abandonam a lei de Deus, desamparam ela, deixam ela, não a aceitam, não a respeitam, não a obedecem. Alguém nessa condição nunca poderá dizer: eu sou amigo da palavra de Deus. Esses não querem nada com Deus. De fato, alguns destes que abandonam a lei, eles nunca de fato ouviram, leram realmente a palavra. Talvez até estivessem em alguma igreja, mas essa palavra nunca foi falada ao coração, à alma deles. Alguns que abandonam a palavra nunca nem abriram a Bíblia para poder de fato verificar o que Deus estava falando. Alguns destes leram e ouviram sem a iluminação do Espírito Santo e não entenderam, e continuarão não entendendo, ou talvez não quiseram entender por causa da dureza dos seus corações, porque de fato eles não querem entender a palavra de Deus, até naquilo que ela é claríssima, porque ela vai chocar com o princípio que eles têm. Então eles não querem ou não entendem, justamente porque são cegos, são surdos espirituais. Jesus diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Essa é a realidade de muitos nos nossos dias. Mas muitos também, amados, destes que abandonaram a palavra, muitos leram, muitos ouviram a palavra, mas apenas num ato de religiosidade, apenas buscando que a Bíblia, que as Escrituras concordassem com eles, aprovasse os seus objetivos pessoais, os seus objetivos egoístas. Mas percebendo a impossibilidade de adaptar as Escrituras à sua subjetividade, eles abandonaram. Não quero nada com as Escrituras. Esses são inimigos da palavra, porque abandonam a lei. Mas também os inimigos da palavra são aqueles que abandonam a Deus, porque afastar-se da palavra de Deus é afastar-se do próprio Deus. Não há essa possibilidade de optar entre Deus ou a sua palavra. As duas coisas andam juntas. É a palavra, é o próprio Deus falando. Como rejeitar a Bíblia e aceitar a Deus? Impossível. As duas coisas são inseparáveis. Afinal, é a palavra do próprio Deus. Então os que abandonam a palavra, abandonam a Deus e manifestam uma falta de temor, que é evidenciada no livro de Provérbios, a falta da sabedoria vinda do alto, abandonam ao próprio Deus. Mas esses que são inimigos da palavra, o versículo 5 nos dão mais um outro parecer acerca deles. Diz aí no versículo 5, na parte A: os homens maus. Os homens maus. É essa característica daqueles que de fato não temem a Deus, não andam nos caminhos de Deus, não querem a palavra de Deus, porque eles são de fato maus em seu próprio coração e eles seguem o seu próprio coração. Se você abrir lá no versículo 26 deste mesmo capítulo, na parte A, diz aí: o que confia no seu próprio coração é insensato. O que confia no seu próprio coração é insensato. E esses homens maus que rejeitam a palavra de Deus, que não confiam na palavra de Deus, eles vão confiar no seu próprio coração, que é enganoso. E assim eles vão seguindo a enganação.
seguindo a si mesmos, rejeitando a Deus, porque são de fato maus. Eles rejeitam a lei do Senhor e vão seguir outra coisa. O quê? Este mundo, o diabo, as filosofias, os homens, ou às vezes até a si mesmo. Geralmente é a si mesmo que seguem, tendo sempre que concordarem consigo mesmos, né? Então eles não querem outra lei que os contrarie. Eles querem seguir o seu próprio coração enganoso. São homens maus. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta: eles abandonam a lei porque são maus? Ou são maus porque abandonam a lei? As duas coisas. As duas coisas. Eles de fato abandonam a lei porque são maus, porque o coração deles é corrupto. Não deles apenas, o nosso coração, de todos os homens, todos pecaram, né? O nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, ele naturalmente, por causa dessa nossa natureza pecaminosa, ele nos afasta de Deus. Então, os homens abandonam a lei, a palavra de Deus, porque são maus. E eles também são maus porque abandonam a lei. Porque abandonando a palavra de Deus, eles se tornam piores ainda. Se todos são pecadores, se não há um justo sequer, se o nosso coração é desesperadamente corrupto e não tem a palavra de Deus como sua orientação, como sua regra, eles vão ser maus, indo de mal a pior. A palavra de Deus, para nós que somos maus também, ou seja, que somos pecadores, ela restringe o pecado em nossas vidas. Mas a partir do momento em que a pessoa é má e rejeita a palavra de Deus, ela vai ser pior ainda, cada vez mais. E outra questão que diz aí no versículo 5: os homens maus não entendem. Ou seja, eles são ignorantes espirituais, eles são ignorantes quanto ao que é justo, não entendem o que é justo, abandonam a lei do Senhor, então não vão conhecer, não vão ter discernimento espiritual do que é verdadeiramente justo. Eles vão então estabelecer a sua própria justiça, porque perderam o referencial divino do que é justo, do que é a justiça. Nós temos a palavra de Deus, ela nos orienta, Deus já nos deu toda essa orientação, mas aqueles que são homens maus, eles não entendem, justamente porque não têm a direção de Deus, eles não creem na justiça divina, eles não vão crer em Cristo Jesus, não vão saber, não vão entender o que é justo, e não vão entender aquele que é o justo, aquele que é a justiça divina. Se todos nós somos falhos, pecadores, de fato precisamos nos voltar para aquele que a Bíblia diz que é o justo e que nos justifica, aquele que é a justiça de Deus. Mas os inimigos da palavra de fato não vão entender, não vão crer nessa justiça divina. Então vão fazer o quê? Vão buscar outro tipo de justiça, outro tipo de justificação, vão se auto-justificar, vão buscar uma justificação nas obras, né? Uma justificação própria, e essa é inútil, é apenas trapo de imundícia. É preciso se voltar então para aquele que é a justiça de Deus, a nossa justiça, Cristo Jesus. Mas abandonada a palavra, também abandonar o Logos de Deus, o verbo de Deus, a justiça de Deus. Eles não entendem, são ignorantes espirituais. Quantos nos nossos dias, né, não entendem as coisas de Deus, não entendem as verdades de Deus? Deus nos ajude a compreender claramente, não só na nossa perspectiva pessoal, não só para nós entendermos as verdades de Deus, mas para entendermos o que se passa lá fora. Por que as pessoas não querem a Jesus? Por que as pessoas rejeitam a palavra de Deus? Porque elas são inimigas da palavra de Deus.
Nós não conseguimos entender isso muitas das vezes. Como alguém pode rejeitar Deus? Como pode rejeitar a palavra do próprio Deus? Mas a natureza do homem naturalmente o afasta do Senhor. Ela é corrupta. Percebamos esses aspectos também. Mas isso vai caminhando para um ápice, uma degeneração cada vez maior. Veja o que diz aí no versículo 4, né? Os que desamparam a lei, ou seja, os que abandonam, os que são inimigos da palavra de Deus, o que eles fazem? Louvam o perverso. Vai chegando nesse ponto de louvar o perverso, de admirar, de elogiar aqueles que praticam coisas ruins, malignas. Na verdade, os que abandonam a lei também são perversos. E então essa perversidade é bem vista no outro. Eles vão admirar os que são como eles, vão louvar, elogiar os que pensam igualmente a eles. Eu fico dentro do contexto aqui que fala muito sobre política, sobre reis, sobre governos, sobre príncipes. Esse capítulo 28 e o anterior também falam muito sobre isso. E eu me foco logo na questão da corrupção política, sobre justiça, o judiciário corrupto. Um vai defender o outro. É tão evidente como eles se apoiam, como eles se elogiam. Um político corrupto elogia o outro. Você de fora não consegue ver nada de bom, é muita enganação. Mas o outro chega lá e dá aquele elogio, né? Exalta o outro político corrupto. Isso se dá nos diversos âmbitos da nossa sociedade. Eu faço uma referência aqui com versículo 7 diz: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o pai. Libertinos não andam com pessoas de bem. Imagina uma pessoa que é totalmente libertina. Ela vai andar com um crente? Não vai fazer sentido para ela. Vão se chocar. Então um libertino vai andar com outro libertino, e essa companhia vai envergonhar de fato o seu pai. Mas é o que eles querem. A corrupção atrai o corrupto. Ou o corrupto atrai outro corrupto. O libertino atrai outro corrupto. E assim um elogia o outro. Eles chegam ao ponto de se defenderem mutuamente. Um criminoso defende o outro criminoso, e às vezes até culpando a vítima. Vocês já viram isso na nossa sociedade? Alguém dizer: olha, ela é culpada por ser estuprada. Eu estuprei ela porque ela é a culpada. Ou então o outro foi morto num assalto, diz: mas ele é que foi culpado por ter matado ele. Ele reagiu. Vocês já viram isso? É mais ou menos essa questão de acusar a vítima. Um criminoso defende o outro. E tem gente que mesmo na condição de político, na condição de algum defensor dos direitos humanos, vão também ajudar a incriminar a vítima e defender o criminoso. Elogiam, diz o versículo 4, elogiam, louvam o perverso. Essa sociedade deturpada que nós estamos vendo hoje. Muitos dos que são contrários à palavra de Deus se admiram mutuamente, meus amados. Talvez você não tenha percebido ainda, mas comece a analisar, comece a ver como eles se ajuntam uns aos outros. Eles não são amigos entre si. Eu não estou dizendo que eles são amigos, é um ninho de cobras, né? É um querendo devorar o outro. Mas quando se trata de ter como fator unificador a rejeição à palavra de Deus, para eles isso se torna algo muito mais forte, algo que lhes capacita a superar as outras diferenças enormes que eles têm entre si. E pelo fato de ambos não crerem na palavra, ambos rejeitarem a palavra, faz com que eles se unificam
unifiquem. É interessante nós observarmos o que a Bíblia diz, que esses que desamparam a lei, eles louvam o perverso, eles são inimigos da palavra de Deus, eles se unem e se apoiam mutuamente nas suas perversidades. Em Romanos, Paulo, capítulo 1, versículo 32, Paulo vai dizer que eles não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Paulo está falando das perversidades, coisas que são dignas de juízo, e estes muitas vezes sabem de fato que serão réus de juízo, mas ainda além de fazer, eles apoiam, elogiam os que tais coisas perversas praticam. Eles podem até não concordar um com o outro na maior parte das suas ideias, na maior parte dos seus propósitos, e de fato não concordam, mas a aversão de ambos à palavra faz com que eles se unem, com que eles de fato superem quaisquer diferenças entre eles. Por que alguém apoiaria e elogiaria o aborto? Mas os abortistas são bem unidos, vão contra a palavra, rejeitam a palavra, mas nesse ponto eles se unem, fazem manifestações no mundo inteiro. Por que alguém elogiaria a prática homossexual? Porque eles se unem, eles de fato se unem, podem até se devorar entre si, mas quando o fato é contra a palavra de Deus, eles vão se unir. Por que alguém elogiaria a corrupção, a fornicação, o adultério? Porque os que tais coisas praticam, apoiam e defendem os outros também, incentivam os outros também. Esses são os que elogiam de fato o perverso, indo contra a palavra de Deus. Quantas coisas condenadas pelas Escrituras são defendidas nos nossos dias, são elogiadas, são aprovadas, e isso por grande parte da população dos nossos dias. Imagine quantas coisas, cada vez mais, aquilo que antes era padrão da sociedade, era valor cristão estabelecido na sociedade, eles estão invertendo de tal forma que os que guardam esses princípios bíblicos cristãos, esses valores morais cristãos, eles é que acabam sendo excluídos e colocados como sendo os vilões, né? Os radicais, os fundamentalistas. Os que abandonam a lei, eles vão elogiar o perverso, vão elogiar a perversidade. Esses são os inimigos da palavra. Mas e os amigos da palavra? Será que antes, então voltando para esse primeiro ponto, será que eu também não tenho me enquadrado entre esses que são inimigos da palavra de Deus? Hoje é dia da Bíblia. Muitos gostam de ter uma Bíblia em casa e de fato, até os ateus, muitos ateus têm Bíblias em casa. Isso não vai fazer a diferença em si mesmo. Isso não vai dizer que você é amigo da palavra só porque tem uma Bíblia em casa. É a sua posição, o seu posicionamento, é a sua, de fato, a sua postura, e é o que nós vamos ver aqui. Quem são esses amigos da palavra de Deus? Diz aí que eles guardam a lei, né? Os que desamparam a lei louvam o perverso. No entanto, mas os que guardam a lei, esses são os que amam a palavra de Deus. Tiago diz: os que praticam a palavra de Deus não são meros ouvintes da palavra, mas sim praticantes, operosos praticantes. Eles leem, eles ouvem e eles obedecem à palavra de Deus. Eles têm essa Bíblia, essa Escritura Sagrada como sua única regra de fé e prática. Não é só de fé, não é só de crer, é de praticar também. É o padrão divino de justiça, de verdade. Então, os amigos da lei, esses são os que guardam a lei. Tem a Bíblia, é a sua única regra de fé e prática. Eles são também amigos de Deus. Se os que se afastam da lei são inimigos do próprio Deus, os que guardam a lei são amigos de Deus.
O próprio Jesus diz: o que me ama, guarda os meus mandamentos. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, amigo da palavra de Deus é amigo de Deus. Inimigo da palavra é inimigo de Deus. Não tem outro meio termo. O posicionamento vai fazer toda a diferença na nossa realidade espiritual. Jesus também disse lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então é os que guardam, bem-aventurados, felizes, esses são amigos do Senhor, esses são de fato aqueles que são aprovados por Deus. E é claro, eles buscam o Senhor em sua palavra e não seguem o seu próprio coração. Nós conhecemos a nossa realidade. E diz aqui que eles leem, ouvem a palavra de Deus e o fazem com prazer. E o fazem com fome e sede de justiça, com fome e sede de alimentar-se dessa escritura sagrada. Qual foi a última vez que você teve fome e sede das escrituras sagradas? Qual foi a última vez que você se assentou no seu quarto ou na sua casa e começou a ler a Bíblia? Não ler apenas com um aspecto de buscar alguma coisa psicológica, alguma coisa apenas racional. Não, no sentido de ler com temor, ler com reverência, ler com amor, ler com sede, numa perspectiva de fato devocional, sabendo que está assentado na presença de Deus, ouvindo a voz do próprio Deus. Quando foi a última vez? Os amigos de Deus, os amigos da palavra de Deus, eles buscam o Senhor em sua palavra e não vão seguir o seu próprio coração. Eles não são como aqueles que ouvem o ensinamento de qualquer jeito, né? Tem gente que ouve a palavra de qualquer jeito, ou lê a Bíblia de qualquer jeito, sem temor, sem reverência, como se fosse apenas algo relacionado com o intelecto. É preciso entender que é a palavra de Deus, ter todo o respeito, toda a reverência em relação a esse livro que Deus nos concedeu. É claro que quem se aproxima para buscar a Deus, ele conhece quem é o autor. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus, então ele é o autor. Ou então quando Pedro diz lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, ele diz que homens santos falaram da parte de Deus. Ou seja, nenhuma profecia foi dada por elucidação particular de cada um, não foi porque cada um quis falar o que quis, não, foi porque eles falaram da parte de Deus. Então Deus é o autor da palavra, da escritura, da Bíblia. Então nós precisamos entender que estamos diante de Deus e ouvindo a voz do próprio Deus. E quem assim entende vai ter sede, vai ter fome e vai meditar nessa lei de dia e de noite, vai se alimentar dela. É esse contraste, né? Lá no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a nossa relação que vai fazer toda a diferença. O nosso posicionamento em relação à palavra vai dar de fato a direção do que eu vivo, do meu modo de viver, do meu modo de encarar o que é a escritura sagrada. Não tem outro meio termo. Eu preciso de fato ler, buscar, e não de qualquer jeito, mas com atitude devocional. E o texto diz aqui que esses, no versículo 5, os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor, esses entendem tudo. Olha só, é claro que não significa aqui que esses que leem a Bíblia são doutores em todas as coisas,
Não, na verdade eles sim têm uma nova cosmovisão, uma cosmovisão bíblica, cristã, e analisando todas as coisas à luz das Escrituras, eles têm uma palavra, eles têm a compreensão, eles entendem, porque a Bíblia abre os nossos olhos, é claro, iluminada pelo Espírito Santo. Nós vamos entender as coisas à luz das Escrituras sagradas. Eles têm um discernimento espiritual, são capazes de ver, de perceber o que outros não percebem. Quando olhamos para tudo o que acontece no mundo, essa pandemia, aqueles que estão de fato nas Escrituras, eles vão entender que isso já estava escrito, que são sinais já apontados por Jesus, pelos apóstolos. Então quem está lendo a Bíblia, eles vão entender, outros não vão entender. E eu digo isso até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, se não se aprofundam na Bíblia, não vão entender. O Damasceno fez uma colocação aqui. Uma pessoa perdeu o marido e não estava entendendo. Não entendo, eu sirvo a Deus. Aí o Damasceno fez uma pergunta objetiva: quando você casou com ele, ele era crente? Nunca foi. Ué, então desobedeceu a Deus. Nós entendemos que nossa desobediência traz consequências. Se eu fugir da palavra de Deus e resolvi estabelecer a minha própria lei, de fato eu vou sofrer consequências. Eu tenho que assumir esse meu erro, tá? Mas os que guardam a palavra, os que buscam o Senhor, eles vão entender até o seu próprio erro. Os ímpios não, eles vão tentar se auto-justificar. Mas os cristãos, mesmo quando eles erram, e eles erram mesmo, também, nós somos falhos e pecadores, mas nós somos trazidos ao convencimento do nosso pecado. Nós entendemos que eu estou errado, que estamos errados, e vamos de fato buscar o caminho do arrependimento e voltarmos para a palavra de Deus. Então os que são amigos da palavra, eles leem, ouvem e entendem. Eles têm olhos para ver, têm ouvidos para ouvir. Eles leram, ouviram e foram transformados no seu interior, no seu ser mais profundo, na sua alma. Eles nasceram de novo e hoje então, como novas criaturas, com olhos espirituais abertos, eles conseguem ver as coisas do mundo. Há uma transformação na vida daqueles que se dedicam à palavra de Deus. É obra do Espírito em nossas vidas, e Deus nos transforma. Há uma mudança de vida, há uma mudança teórica, intelectual, mas há também uma mudança interior, uma mudança exterior. Lembra aqui da ilustração de um canibal, né? Vocês já viram falar de canibal, né? Uma tribo na África que era canibal, e de repente chegou lá um antropólogo. E o antropólogo chegou com seu capacete, né, debaixo do braço, e está lá, né, conversando com aquele canibal. E o canibal está ali assentado, está do lado daquele tachão, né? E está lá conversando com o canibal, e de repente o antropólogo vê que ele está lendo a Bíblia. E vai falar: como é que você pode estar lendo essa Bíblia? Isso aí já está ultrapassado. Os homens do nosso século já superaram isso. Isso aí não é verdade. Isso aí não tem nada de certo mais. O canibal olhou para ele e falou: se não fosse essa Bíblia aqui, você estava dentro desse tacho aqui. Eu já tinha te comido. Foi ela que me mudou, foi ela que me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura. A Bíblia transforma. A Bíblia muda todo o nosso ser. Mas vão sempre existir aqueles que rejeitam as Escrituras e nem sabem o quanto essas Escrituras têm feito de bem ao mundo e a eles próprios, ainda que não para a salvação. A Bíblia está no mundo e tem feito muita diferença. Os que são amigos da palavra, eles entendem tudo e sabem que tudo está se cumprindo, que tudo está se desenrolando conforme o plano eterno de Deus, conforme o que já está escrito, profetizado nas Escrituras sagradas. Mas eu quero finalizar, amados, dizendo que esses que são
amigos da palavra de Deus, eles se indignam contra o perverso. É o que diz aí, né? Veja só, os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. A Escritura diz que nós não devemos ser perversos. Está certo, não é verdade? Não sejam perversos. Mas ela diz ainda mais, ela diz que eu não devo louvar, elogiar aquilo que é perverso também. Além de não praticar o que é errado, os amigos da palavra de Deus também não aprovam, não se compactuam com o que é perverso. Eles se posicionam, e se posicionam não no sentido de neutralidade, em cima do muro, se posicionam contra. A palavra aí é bem traduzida, eu creio que a melhor tradução, dentre as versões que tratam essa palavra hebraica, se indignam. Essa indignação, eu creio que é o termo mais apropriado para aqueles que são amigos da palavra de Deus e veem a perversidade acontecendo ao seu redor. Eles se posicionam. É interessante que, por um lado, o cristão, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3,8, por um lado o cristão deve despojar-se de toda ira e de toda indignação. Esse é um aspecto negativo da indignação. E o crente tem que evitar ficar irado e indignado. É no sentido de falar mal do próximo, odiar o próximo, desejar o mal do próximo. Colossenses 3,8. Mas por outro lado, a indignação deve fazer parte da vida do cristão. Como o próprio Jesus ficou indignado várias vezes. No templo, com os fariseus, com os hipócritas, com os religiosos, com os políticos. Jesus ficou indignado e nós também, como cristãos, devemos ficar indignados pelos motivos certos e da forma certa, sem pecar. Assim como eu posso me irar e não pecar, assim também eu posso e devo me indignar pelo motivo certo e da forma certa também. Os amigos da palavra de Deus não ficam neutros, indiferentes ou passivos diante do mal, não fecham os olhos, não fazem vista grossa para com o que é errado. Não devemos ser tolerantes com as perversidades. Mas diante do alto e crescente nível de violência na sociedade, diante da tamanha corrupção que existe na sociedade política, na sociedade judiciária, na eclesiástica, há tanta corrupção em todos os meios, no comércio, até na polícia tem corrupção. Entre aqueles que deveriam combater a corrupção, eles estão envolvidos. E diante disso, como amigos da palavra, nós não podemos ficar neutros, isentos, né? Não existe isso na vida do cristão. Ele precisa se posicionar e se posicionar de forma contumaz, indignando-se contra tudo o que acontece. Na verdade, é uma outra tradução da NVI que diz que lutam contra os inimigos. É uma tradução possível e também expressa essa força. Ele fica indignado, mas ele também luta contra o erro, contra o perverso. Se posicionam contra os inimigos de Deus, contra determinadas situações que não serão mudadas enquanto a igreja não se manifestar. Enquanto a igreja ficar calada, ela não vai exercer a sua voz profética, e as coisas não vão mudar, a sociedade não vai mudar. Quem é que está se levantando nos nossos dias? Quem são estes que estão erguendo uma voz para defender aquilo que é contrário à palavra de Deus? São os inimigos da palavra. Eles se unem, eles fazem manifestações, eles elegem os seus políticos, né, que vão defender as suas causas. Eles estão na mídia dando grito. Eles estão em todos os lugares da sociedade defendendo a causa deles.
E o cristão muitas vezes está fazendo o quê? Calado. Ao invés de se indignar com tanta calamidade, com tanta miséria, com tanto desprezo pela vida humana, com tanto desprezo pela palavra de Deus, muitas vezes o cristão está calado, a igreja está calada e nada vai mudar se nós não erguermos a nossa voz profética. Ah, meus amados, você tem se calado? Qual tem sido a sua posição? Como diz Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King, um líder negro que fez toda a diferença na sociedade dos seus dias, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos e foi responsável, né, para que isso de fato viesse futuramente a ter um fim, começasse e viesse a ter um fim. Ele ergueu a sua voz. Essa frase diz tudo aqui para nós. O que me preocupa não é o grito dos maus. Os maus estão gritando, eles estão esperneando contra a palavra, estão amaldiçoando a Deus, estão estão blasfemando do nome do Senhor, estão defendendo as suas perversidades. Mas e os bons? Têm se calado? Os cristãos, os políticos cristãos que foram eleitos, né, com o objetivo de estar ali defendendo o melhor para a sociedade, se eles não entendem que a palavra de Deus é o melhor para a sociedade, eles não têm nada de cristão. Esses amigos da palavra de Deus, eles não ficam neutros, eles se posicionam contrários às perversidades. Eles pregam fielmente a palavra de Deus, e pregar fielmente a lei de Deus é pregar toda a lei, toda a escritura sagrada, sem mudar nada, né, para que se adeque ao mundo. É pregar fielmente. Eles se indignam contra a perversidade, eles o fazem baseados na palavra de Deus, pregando a palavra, porque a palavra de Deus é que deve operar no coração das pessoas para a transformação. Então, se eu não pregar, as pessoas não vão ouvir. Se não pregar, as pessoas não serão transformadas. A sociedade vai se deturpar, se deteriorar cada vez mais. Então, esses que pregam fielmente a palavra de Deus, eles não mudam a escritura para que ela seja conformada com este século. Esses dias atrás, um pastor se manifestou dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, né? É o mundo que tem que se adequar à palavra, e a igreja tem essa voz profética. Ao invés de adequar a igreja ao mundo, ele tem que exortar o mundo a se arrepender e a se adequar à vontade de Deus. Está virando. E dizem que são amigos da palavra, que são amigos de Deus, quando na verdade são inimigos, já com um lado definido. São favoráveis de fato ao mundo. Mas o cristão, ele oferece uma alternativa melhor para o mundo. Ele tem algo a oferecer. E ele vai oferecer isso pautado na sua cosmovisão bíblica, na sua cosmovisão cristã. Pregam a verdade, custe o que custar. Martin Luther King, aqueles que conhecem um pouquinho da história, sabem que ele morreu, foi assassinado por defender os seus princípios, os seus valores cristãos, e por gritar contra aquelas perversidades que cometiam contra o povo negro nos Estados Unidos e no mundo inteiro. É preciso gritar, e às vezes gritar vai trazer consequências, às vezes até a perda da vida, mas nós somos chamados a nos indignarmos contra tudo e a pregar a verdade, custe o que custar, amando a Deus acima de todas as coisas e não a nós mesmos. Que Deus nos capacite a entender essas verdades e a pregarmos a verdade. Esse cristão que prega fielmente a palavra, ele não diz que o mal é bom, ele não diz que o certo é errado.
Ainda que a maior parte da sociedade esteja dizendo, ó, isso aqui é certo. Mas se a palavra de Deus diz, isso é perverso, isso é errado, isso é abominável, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nós somos amigos de Deus e amigos da palavra de Deus. Então nós não podemos inverter. Ainda que a multidão, ainda que a maior parte das pessoas digam o contrário, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz da multidão conduz para a perdição. A maior parte entra pela porta larga, mas apertado é o caminho que conduz para a vida. E ele vem dirigido pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Esses não se calam, esses que se indignam contra a perversidade não se calam diante das heresias, diante das teologias e ideologias que deturpam os valores cristãos. Hoje nós temos a ideologia de gênero, e muita gente se cala. Deixa isso para lá, isso não faz parte do meu posicionamento. Na verdade, você já se posicionou. Se você crê assim, você já se posicionou. E se posicionou contra a palavra de Deus. Porque não tem meio termo. Na nossa vida espiritual, ou nós somos do lado de Deus ou inimigos de Deus. Tem uma frase que diz, pé no mundo, pé na igreja, né? Não tem isso. Na realidade já está no mundo. Não tem em cima do muro. Quem está em cima do muro já serve ao diabo. É preciso posicionar-se. Ideologia de gênero, teologia da prosperidade, é tantas heresias e tantos problemas que acontecem nos nossos dias, e as pessoas vão pregando, outros conhecem a verdade, mas se calam. A igreja precisa se manifestar, você como cristão precisa se manifestar, eu preciso me manifestar sempre, e não me calar diante da perversidade, esteja ela onde estiver. Às vezes ela vai estar na sociedade de uma forma geral, não nos calemos. Às vezes ela vai estar na nossa família, ela vai estar na nossa igreja, vai estar em nós mesmos. E onde esta perversidade estiver, como cristão, eu não devo aceitá-la, eu não devo me calar, não devo me conformar com ela, eu devo me indignar. Se um filho desobediente aos pais, à sociedade, aos professores, às autoridades instituídas por Deus, se o filho é desobediente e o pai se cala diante disso, ele não está amando o seu filho e também não está sendo amigo da palavra de Deus. O erro está aí, e como filhos de Deus, filhos da verdade, amantes da verdade, nós temos que falar. Onde a perversidade estiver, ainda que esteja em mim mesmo, no meu coração, eu não posso me conformar. Eu tenho que gritar, eu tenho que indignar contra isso. Eu fico indignado contra o pecado em mim mesmo, fico indignado contra mim mesmo, e tenho que me indignar também se houver isso na vida da igreja, na minha família, na sociedade em geral, no meio político. Nós somos amantes, amigos da palavra de Deus. Que Deus nos dê essa sabedoria, esse discernimento. Como eu citei aqui, Provérbios 28:7 diz que o que guarda a lei é filho prudente. Versículo 7. Mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Nós meditamos sobre esses versículos nessa semana passada, na nossa reunião de oração, nas nossas reuniões de oração. Mas lá foi de uma forma breve. Hoje, como sendo o dia da Bíblia, senti no coração a vontade de trazer para os irmãos uma meditação um pouquinho mais ampliada neste capítulo 28, especialmente nesses dois versículos 4 e 5. Eu quero finalizar então perguntando: qual a importância da palavra de Deus para você? Qual tem sido a sua atitude diante da palavra de Deus e diante do mundo? Qual tem sido o seu posicionamento? Através do seu modo de viver, você acha que você será reconhecido como amigo de Deus, amigo da palavra de Deus, ou inimigo da palavra de Deus? Você tem louvado o perverso? Ou você tem se indignado contra o perverso?
tem meio termo. Que o Senhor nos dê graça e nos socorra em nossa condição de pecadores, porque todos somos falhos. Nosso coração corrupto, ele tende a se afastar de Deus, tende a evitar as coisas, a verdade, os conflitos com relação àquilo que é inimizade contra Deus. Mas se nós somos amigos de Deus e amigos da palavra, de fato, nós precisamos da graça de Deus para não nos calarmos, entender que haverão consequências, sim, no nosso posicionamento, mas ele é inevitável. Quanto a guardar a palavra, algumas pesquisas antigas e recentes apontam que um número muito pequeno dos que dizem crer na Bíblia leem ela diariamente. Um número um pouco maior do que isso, né, diz que aqueles que que creem na Bíblia leem apenas uma vez por semana. Mas um número ainda maior diz que leem apenas ocasionalmente, né, apenas esporadicamente as Escrituras. Como que nós vamos ser amigos da palavra de Deus, amigos da Bíblia, se nós nem lemos a Bíblia? Se nem lê, como vai defender? Como vai ficar indignado contra o que é contrário à palavra? É preciso nos posicionarmos como filhos de Deus, como amigos da Bíblia. Então, nesse dia da Bíblia, amados, eu quero finalizar dizendo, orientando a igreja, a agradecer. Você tem o privilégio, nós temos o privilégio de ter toda a palavra de Deus à nossa disposição, em várias versões, em versão digital. Hoje nós temos a Bíblia acessível em todos os aspectos. Então agradeça a Deus, ore nesse dia da Bíblia, lembre-se de dizer obrigado, Deus, porque eu tenho a tua palavra, e não só aqui na minha frente, mas no meu coração. Mas também aproveite para doar a Bíblias. Hoje é dia da Bíblia. Você já deu algum presente, alguma Bíblia como presente? Alguma vez na sua vida? Na verdade, isso deveria fazer parte da sua vida, como algo comum. Não só porque é o dia da Bíblia, mas dê Bíblias durante o ano, dê Bíblias de presente. E ainda, acima de tudo isso, faça também um plano de leitura anual. Faça um plano de leitura para você ler a Bíblia toda em um ano. É uma orientação. Eu publiquei que um colega pastor, ele fez um plano anual de leitura. Eu publiquei lá no grupo da nossa igreja. Leia 4 capítulos por dia e você lerá toda a Bíblia em um ano, ainda com a margem de, se falhar alguns dias, você ainda continuará e conseguirá ler toda a Bíblia em um ano. Então faça um plano anual de leitura. Estude a Bíblia, como diz Billy Graham, estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, e siga os seus preceitos, ou pratique a Bíblia para ser santo ou santificado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender o privilégio que nós temos, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.